Olá, seja bem-vindo ao Labirinto. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nada do que acontece nas sombras. O gravador de fita cassete range, aquele som áspero de roldanas enferrujadas. Nos primeiros segundos, só estática, até que uma voz emerge. Não era o latim das orações, nem o italiano do cotidiano. Era algo muito mais antigo. Irmã Agnes falava um aramaico tão perfeito que deixou linguistas em pânico. Não aquela língua dos textos sagrados, mas o dialeto vivo das ruas de Jerusalém, cheio de expressões que só quem pisou na Galileia há 2000 anos conheceria. O padre Lorenzo foi o primeiro a ouvir. Em seu relatório sigiloso descreveu. Ela detalhava coisas que nenhum manuscrito registrou. O cheiro de sangue e suor no Gólgota, o som exato dos martelos nas crucificações, como se tivesse estado lá. Mas o verdadeiro horror veio no minuto 4:37 da gravação, quando o padre perguntou: "Irmã, com quem você fala?" A resposta não veio na voz frágil de Agnes. O que saiu daquela boca foi algo diferente. Imagine uma voz que parece vir de um túnel profundo, ao mesmo tempo feminina e antiga demais para ser humana. As palavras saíam entrecortadas, como se fossem arrancadas à força. Aquela que esperou, aquela que sabe, dizia. Nesse momento, a gravação captou o som do padre Lorenzo caindo de joelhos e o sussurro final de Agnes antes do silêncio. Ela está quase aqui. 3 dias depois, o pesadelo se espalharia pelo convento. 3 dias foi quanto bastou para o pesadelo contagiar o convento inteiro. Primeiro foi a irmã Beatriz, 54 anos, enfermeira, que acordou falando aquele mesmo aramaico gutural. Depois a irmã Clara, a mais jovem, começou a escrever, mas não com tinta. Os médicos encontraram-na na madrugada, desenhando símbolos nas paredes da cela, com o próprio dedo, com o próprio sangue. E quando tentaram contê-la, ela sorriu. Um sorriso que não combinava com seu rosto angelical. O Dr. Emiliano, psiquiatra enviado pelo Vaticano, registrou em seu relatório particular. Não é possessão no sentido tradicional. É como se suas mentes tivessem sido emprestadas. Alguém está usando suas cordas vocais para falar, mas as memórias não são delas. A prova final veio quando mostraram às freiras um fragmento do Evangelho de Maria Madalena, texto que a Igreja queimou no século IV. A reação de Agnes foi violenta. Ela arrancou as páginas com força desumana, berrando naquela voz que não era dela. Mentiras! Eles mudaram as palavras. Ela nunca escreveu isso. Foi quando seus olhos começaram a sangrar. Não lágrimas de sangue, mas jorros que mancharam o mármore do chão como tinta vermelha. Na manhã seguinte, todos os espelhos do convento estavam quebrados e as freiras começaram a se reunir em círculo todas as noites, murmurando algo em uníssono, algo que soava como uma contagem regressiva. Na madrugada de 15 de novembro, enquanto o convento ainda ecoava com os acontecimentos estranhos dos dias anteriores, um carro preto adentrou os portões sem fazer o menor ruído. Dentro, o hipnologista enviado pelo Vaticano, conhecido apenas como Dr. Francisco, ajustava seu gravador de frequências especiais, suas mãos tremendo levemente ao manusear os controles. Ele trazia consigo 3 objetos não catalogados nos registros oficiais: um pequeno frasco com terra recolhida no Jardim das Oliveiras, um pêndulo de prata maciça com inscrições em uma língua morta e uma seringa cheia de um líquido âmbar que ele escondeu rapidamente ao se aproximar da cela de Agnes. Ao abrir a porta, o gemido prolongado da freira ecoou pelo corredor vazio. "Irmã Agnes", ele chamou, sua voz profissional, mas com um fio de tensão. "O cardeal me enviou para ajudá-la. Você reconhece este objeto?" O som metálico do pêndulo balançando preencheu o ar pesado, seu tic-tac acelerando progressivamente. Foi então
que ocorreu o primeiro fenômeno inexplicável. O pêndulo, que deveria balançar livremente, parou subitamente no ar, formando um ângulo perfeito de 33 graus. E quando Agnes falou, a voz que emergiu não era mais a dela. Era como se 3 pessoas falassem ao mesmo tempo através de sua garganta. Finalmente, alguém que não tem medo da verdade. O estrondo de vidros estilhaçando preencheu o corredor, seguido por gritos abafados dos assistentes do lado de fora. Anos mais tarde, quando um técnico especializado recuperou os 37 segundos apagados daquela gravação, revelou-se a pergunta crucial que o Dr. Francisco fez antes de perder a consciência. Mostre-me o que realmente aconteceu no 3º dia. A resposta veio como um trovão, com Agnes ou o que quer que falasse através dela, declarando com uma voz que desafiava as leis da física, ao mesmo tempo grave e aguda: "Vocês adoram o corpo errado." A explosão de estática que se seguiu marcou o fim da gravação original. Quando encontraram o Dr. Francisco 2 horas depois, ele estava irreconhecível. Escrevia freneticamente em aramaico com ambas as mãos simultaneamente, suas páginas cobertas pelo mesmo símbolo repetido centenas de vezes. Seu riso ecoava pelo claustro vazio, um riso idêntico ao de Agnes em sua cela, e em suas costas, marcado a sangue, uma única palavra que explicava tudo: Lilith. O amanhecer do dia 16 de novembro trouxe consigo um silêncio incomum para o convento. Os pássaros não cantavam, o vento não soprava. Apenas o tilintar metálico dos 33 frascos azuis carregados pelos homens de preto do Vaticano quebravam a quietude. Eles haviam chegado sem aviso, vestindo trajes que mais pareciam armaduras modernas, seus rostos ocultos sob capuzes escuros. O líder do grupo, identificado apenas como Irmão E, carregava um maçarico industrial. Seus movimentos eram precisos, mecânicos, como se tivesse realizado aquele ritual muitas vezes antes. Primeiro, selaram todas as entradas com uma mistura grossa de sal fundido e cinzas de ossos. O cheiro que exalava era acre, metálico, fazendo os poucos padres presentes cobrirem o nariz. Foi quando começaram a quebrar os frascos, um por um, em sequência perfeita. Cada estilhaço de vidro liberava um vapor azulado que se espalhava pelo chão como serpentes, buscando as frestas nas paredes. O mármore começou a derreter onde o líquido tocava, formando poças negras que refletiam algo que não era o teto da capela. Enquanto isso, na cela de Agnes, o Dr. Francisco ainda escrevia. Suas mãos sangravam, as unhas quebradas de tanto arranhar o chão de pedra. Mas ele não parava. Linhas e mais linhas do mesmo símbolo. Um círculo com 3 degraus descendentes. Quando os homens de preto finalmente o encontraram, ele ergueu o rosto, seus olhos agora da mesma cor âmbar do líquido na seringa. "Vocês estão atrasados", sussurrou com a voz de Agnes. Ela já está grávida de novo. No exato momento em que essas palavras foram ditas, um choro de bebê ecoou pelo convento. Durou exatamente 33 segundos. Veio de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Os homens de preto trocaram olhares. Era a primeira vez que algo os fazia hesitar. Quando o último frasco foi quebrado, o silêncio retornou. Agnes estava sentada tranquilamente em sua cela, como se nada tivesse acontecido. Mas o Dr. Francisco havia desaparecido. Tudo o que restou dele foi uma única página em branco, exceto por uma mancha de sangue no centro, que, ao ser examinada sob luz ultravioleta, revelou-se um mapa. Um mapa mostrando os 33 locais onde ossos de santos estavam enterrados em toda a Europa. Enquanto os homens de preto saíam carregando Agnes, que agora sorria calmamente, o padre mais jovem jurou ter visto algo se mover nas poças negras de mármore derretido. Alguém com cabelos vermelhos, observando tudo. Mas quando ele olhou pela segunda vez, só havia seu próprio reflexo,
envelhecido décadas em um instante. 3 meses após os eventos no convento, um grupo de arqueólogos descobriu algo extraordinário nas fundações do que restou do edifício. Enquanto escavavam o local para uma construção nova, suas pás atingiram algo sólido, não pedra ou concreto, mas ossos, centenas deles dispostos em padrões circulares concêntricos, cada esqueleto segurando nas mãos ossudas um pequeno frasco azul, idêntico aos usados pelos homens de preto. O professor Emiliano Rossi, líder da escavação, descreveu o momento em que encontraram o centro do círculo. Havia um espaço vazio no meio, como se algo ou alguém tivesse sido removido às pressas. E na parede, foi aqui que sua voz falhou. Na parede leste, escrita com uma substância escura que os testes revelaram ser sangue envelhecido, estava uma única palavra: Magdala. Mas a verdadeira surpresa veio à noite. Os vigias noturnos relataram sons de canto vindo das escavações, vozes femininas cantando em latim, mas com palavras que nenhum dicionário reconhecia. Quando a equipe verificou as câmeras de segurança, a imagem mostrava névoa azul saindo dos frascos quebrados, formando figuras humanoides antes de se dissipar. No dia seguinte, um dos trabalhadores desapareceu. Tudo o que deixou para trás foi sua lanterna, ainda acesa, e um pedaço de papel com o mesmo símbolo que o Dr. Francisco havia desenhado obsessivamente. O mais perturbador, o papel não era moderno. Datação por carbono revelou que tinha pelo menos 300 anos, mas o símbolo estava fresco como se tivesse sido desenhado naquela mesma manhã. Enquanto isso, em Roma, um arquivista do Vaticano fazia uma descoberta paralela. Nos registros mais antigos, selados com a marca MM13, encontrou referências a um protocolo Lilith, um procedimento de contenção usado pela Igreja em 1614, 1701 e 2023. Cada entrada terminava com a mesma frase: a semente foi replantada. A última página do diário do padre Lorenzo foi encontrada em circunstâncias inexplicáveis. 17 anos após os eventos no convento, uma freira idosa, que nunca havia estado no local, entregou um envelope amarrotado ao arquivo diocesano. Dentro, um pergaminho que cheirava a terra úmida e sangue seco, contendo apenas 3 parágrafos. Eles pensam que contiveram a verdade. Queimaram registros, demoliram paredes, apagaram memórias, mas esqueceram o essencial. A verdade não vive em pedra ou tinta. Vive no sangue, nos ossos, no silêncio entre as palavras de nossas orações. Agnes foi apenas a primeira, porque foi a última a esquecer. Ela lembrava o canto que as outras freiras haviam sido ensinadas a temer. O canto que Maria Madalena trouxe da tumba vazia. Não um canto de lamento, mas um chamado. Na noite do equinócio de outono, em 33 cidades europeias simultaneamente, ocorreu um fenômeno que nunca foi oficialmente reconhecido. Em Paris, monges em um mosteiro medieval acordaram cantando em aramaico. Em Praga, os sinos da catedral badalaram, sozinhos, 33 vezes à meia-noite. Em Roma, os ossos de 6 santos na Basílica de São Pedro começaram a vibrar dentro de seus relicários. E no local onde o convento de Santa Teresa havia sido demolido, o solo exposto começou a fumegar. Testemunhas oculares, cujos depoimentos foram depois descartados como histeria coletiva, relataram ter visto uma névoa azul saindo da terra, silhuetas de mulheres em hábitos religiosos antigos, e no centro, uma figura alta com cabelos vermelhos, cujos pés não tocavam o chão. Quando o sol nasceu, apenas um artefato foi encontrado no local, um pequeno frasco de vidro azul intacto após séculos, sob a terra. Dentro, um pergaminho minúsculo com uma única palavra, escrita em 33 línguas diferentes: lembrai-vos. Você acha que isso acabou? Nós somos apenas a primeira nota da sinfonia.